Refletindo sobre William Moulton Marston, o criador da metodologia DISC, né, que escreveu uma baita de uma obra em 1928, 7, 28, chamada As Emoções das Pessoas Normais, que é a obra que eu tenho aqui em mãos, e que baseou toda a metodologia comportamental dele nos escritos que aqui estão, né? Esses escritos fundamentam a metodologia DISC. É uma coisa interessante, William Marston era inventor, ele inventou a análise arterial sistólica, que usada pelo detector de mentiras, e também era escritor de histórias em quadrinhos, ele criou a Mulher Maravilha, né? Eu tenho aqui um amigo que fez um mapeamento comportamental comigo e me presenteou com essa Mulher Maravilha. Então era um cara extraordinário, assessorado pela esposa, que era uma psicóloga muito importante, Elizabeth Holloway, e pela assistente Olive Byrne, que também se destacou no futuro como uma grande psicóloga. Ele desenvolve todo o pensamento comportamental. E logo na primeira página do livro dele, ele fala sobre as emoções normais, dizendo que elas são biologicamente eficientes contra aquelas emoções estudadas pela psicologia analítica de Carl Jung, que não nos levam ao âmago, à profundidade das emoções das pessoas. E por isso nós temos, às vezes, dificuldade de trazer ajuda às pessoas, porque tratamos de emoções como medo, raiva, engano, depressão e tudo mais. Essas emoções, elas não são as emoções normais. As emoções normais são dominância e submissão, em princípio. A dominância é muito usada no dia a dia, e a submissão também. Como é que ele explica isso? Ele diz o seguinte: quando um ser humano sofre danos emocionais e desorganização mental devidos ao medo ou raiva decorrentes de uma batalha profissional da qual, ao final, ele emerge vitorioso, parece igualmente absurdo atribuir a força que o levou à vitória a emoções sintomáticas da sua derrota e fraqueza temporárias. O triunfo acontece à proporção que o medo é banido. E ele reflete sobre uma história de infância. Tinha um determinado menino lá na escola dele, que ele chama de F, que tinha uma pistola de água e que o ameaçava sempre com a pistola de água, e ele tinha medo. E a mãe dizia para ele: não o ataque, a não ser que ele atire em você. Mas, se ele o fizer, então vá atrás dele. Ele era obediente, diz aqui o Marston, e caminhou até o menino, F, que estava com sua pistola. Com o olhar firme, o estômago revirado, de tanto medo, ele fez essa ação de caminhar, de enfrentar o menino. E o menino não atirou. Desde aquela ocasião, relata Marston, inesquecível por sinal, sei que o medo não dá força em momentos de estresse. Então, aquele negócio, se está com medo, vai com medo mesmo, ele questiona aqui. Parte da valentia que enfrentei o menino veio de minha própria dominância interna, do meu ego motor, daquilo que nos faz nos defender contra uma força motora externa, recém-liberada de um controle artificial. Mas a maior parte dessa coragem pertencia à minha mãe, que foi capaz de usá-la em meu benefício, porque me submeti a ela. Dominância e submissão são as emoções normais, aquela que nos dão força, e não a raiva ou o medo. Percebem? Quando eu tenho muito bem organizado dentro de mim a ideia de dominância e um ego motor que me defende, eu enfrento as adversidades, eu enfrento as coisas que vêm contra mim. Porém, diz William Marston, quanto mais aprendia sobre os sintomas corporais ligados à mentira, mais percebia a futilidade de tentar medir emoções conflituosas e complexas como medo, raiva e engano, sem um mínimo de conhecimento sobre as emoções normais e fundamentais, que surgiam quando as pessoas eram melodramaticamente desconcertadas em situações de tortura num laboratório ou numa corte judicial.
foram uma parte dos estudos comportamentais que ele fez. Por esse motivo, quando ele diz que o triunfo acontece à proporção que o medo é banido, é a proporção que as emoções normais, que são o nosso ego motor, que são aquelas emoções que nos fazem seguir em frente, que são aquelas emoções que enfrentam as dificuldades da vida e que são nossas, são desenvolvidas, as coisas começam a acontecer, pois o medo é banido. Então, repito, se está com medo, vai com medo mesmo, não é uma boa solução. Se está com medo, use o seu ego motor, as suas forças internas, para superar esse medo. E você vai atingir o resultado esperado. Nesse sentido, meus queridos, quando a gente faz um estudo comportamental, um mapeamento comportamental baseado nos estudos e na metodologia de William Marston, o famoso DISC, nós não temos que nos importar tão somente com qual é o perfil dominante, influenciador, estável, conforme. Todo mundo quer saber qual é o meu perfil. Não. Eu preciso estudar as variáveis. Eu preciso estudar a intensidade. Eu preciso estudar as palavras-chave. Eu preciso estudar as emoções normais e as emoções subsidiárias decorrentes desse perfil. E fortalecer as emoções normais. Então, o dominante, às vezes, ele é arrogante para se defender, quando, na verdade, o ego motor dele pode fazer com que a defesa seja por intermédio da capacidade enorme que o dominante tem de estar à frente dos diversos processos. O influenciador usa a graça, o sorriso, a piada, quando ele tem dentro de si uma capacidade gregária extraordinária que deveria usar muito mais do que as piadinhas para convencer as pessoas. E assim, com estável e conforme, que são temas para um outro bate-papo com vocês. E eu vou repetir a frase fundamental com a qual praticamente Marston abre o seu livro. O triunfo acontece à proporção que o medo é banido. Um grande abraço a vocês e um grande beijo, prazer em vê-los.